Vai gravar, tá? Tá demorando um tiquinho, mas vai. Tenho fé que grave. Tive que reiniciar tudo porque estava sem a opção de gravação. Então, bom dia. Hoje, dia 3/6, nós vamos fazer uma revisão de metodologia científica. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elaine. Faz 9 anos que eu estou na Fama. Achei que eu já tinha dado aula para vocês, para alguns de vocês já, mas para as meninas que estão aqui agora, não. Primeira vez que a gente está se vendo. Sou professora de genética, de microbiologia, de evolução, de histologia. Eu, Juan e o Fernando, a gente divide essas disciplinas. Como eu peguei a coordenação dos cursos de pedagogia e jornalismo, então eu afastei um pouquinho da sala de aula e entrei agora só com essa parte da EAD para poder ajudar vocês via Moodle, né? Porque a professora Thaís saiu de licença maternidade. Então, normalmente, vocês sabem que a disciplina EAD não tem essa aula presencial, né? Somente a vista de prova. Mas eu preferi a gente fazer o contrário. Em vez de a gente fazer a vista de prova, que eu vou liberar depois para vocês a forma das respostas corretas e tal via plataforma, eu preferi dar para vocês uma revisão antes, porque tem muita gente que está um pouco perdido com a matéria. Então, eu vou abrir as unidades da segunda VA e a gente vai falar sobre cada uma dessas unidades, que vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Outra coisa que alguém pediu para eu abrir a revisão das atividades, né? Que ela está mostrando somente, não está mostrando para vocês, e vocês têm três tentativas e ela não está mostrando para vocês qual é a certa. Então, agora, final da aula, eu já abro para vocês, tá bom? Vamos iniciar? Então, prazer, meninas, Letícia, Elizabeth, a Alane, a Thalita. Thalita? Ó, Thalita. Thalita mesmo. Thalita, então falei certo. Então, nós vamos começar e vocês podem abrir o áudio, pode perguntar, tá? Porque quando eu tô com a outra tela, eu não consigo ver o chat, tá bom? Então, bora lá? Ver se vocês estão vendo a minha plataforma. Apareceu? Thalita, me responde aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professora. Sim. Ok. Então, eu vou entrar aqui na plataforma, assim como vocês veem, tá? E aí, nós vamos lá na primeira unidade. Primeira coisa, metodologia científica. Tem gente que até hoje não entende por que vocês estão estudando isso. A metodologia científica, ela é uma forma que nós temos de padronizar trabalhos e padronizar formas, né, com que a gente faça trabalhos que não sejam algo popular. Por exemplo, uma coisa é eu escrever no WhatsApp e eu coloco lá também com TBM, né? Que é aquela parte que a gente é acostumado a colocar abreviaturas, a colocar formas diferentes de escrever, né? Onde a gente mesmo muda os dialetos de acordo com onde a gente está. Até o Y, né? Que a gente é acostumado a colocar aqui, né? E etc. Para que a gente não faça um texto que é científico com um formato que não é, então existe a padronização. Essa padronização, ela é a ABNT, que são as normas técnicas de pesquisas brasileiras. Então, por exemplo, a ABNT e a Anvisa, elas trabalham juntas em determinadas coisas que vocês nem imaginam. Por exemplo, o diâmetro da mangueira que liga o fogão ao gás. O diâmetro da cadeira do bebê que vai fazer tal coisa. Então, são normas técnicas. Eu vou fazer uma coleta de água no meio do rio para saber se o rio
está com evasão menor por causa de tal empresa. Até a espessura da vasilha, né, que é jogada para coleta lá no meio do rio, ela vai influenciar devido às normas técnicas. Se for outro tamanho, talvez não seja considerado científico, essas coisas assim. Então, a metodologia que vocês estão trabalhando aqui é a científica, a de normas de trabalhos acadêmicos. Então, a gente era acostumado no ensino médio e quando a gente era mais novinho, a fazer um trabalho, por exemplo, uma capa de um trabalho, todo redondo, com tamanho desse tamanho, colocava glitter, vocês lembram dessa época? Fazia uma flor na capa para a professora, colocava-se o título tamanho 18. Você lembra, Thalita, dessa época? De colocar lá aquele tanto de glitter, de fazer os bichinhos. Lembro. Né? E a gente fazia desse jeito porque ficava legal e ficava bonito. Só que hoje vocês estão na faculdade, então eu preciso de ter norma. Porque cada aluno tem uma forma que aprender, um jeito de fazer. Um vai fazer com letra de caixa alta, né? Letra maiúscula, outro vai fazer tudo minúsculo. Então, a ABNT, ela te dá normas. E essas normas, elas devem ser seguidas por todos os alunos para a publicação do artigo, de uma revista, do TCC no final do curso, né? Porque vocês estão aprendendo metodologia hoje, no início do curso, porque vocês vão fazer relatório de química, vocês vão fazer trabalhos para diversas disciplinas. Então, vocês têm normas para seguirem a capa. Vocês têm que saber que tem uma introdução, que o seu trabalho tem que ter um objetivo, que o seu trabalho tem uma metodologia, que o trabalho tem um desenvolvimento ou resultado, que tem que ter uma referência de onde você tirou, que não pode ser a Wikipédia, por exemplo. Então, a metodologia ela vai te mostrar isso, ela vai te explicar essa forma de como vocês precisam fazer. E aí eu tenho partes da metodologia que elas são muito importantes vocês terem em mente. E tem outras partes que é norma que você decora. Ah, professora, mas eu tenho que decorar mesmo. Algumas coisas sim, outras você pode estar com o manual aqui do lado, né? Que na hora que você estiver formatando, você vai olhar e falar, ah, o parágrafo é 1,2. Beleza, você vai lá e põe parágrafo 1,2, que você não precisa de decorar. Mas, à medida que você vai fazendo, você vai acostumando com o texto e vai dando certo. Então, aqui na plataforma, nas primeiras unidades que vocês tiveram, a primeira era a introdução ao método de pesquisa. Então, existem métodos de pesquisas que eles são feitos de diversas formas. Então, dentro do método de pesquisa, que foi o que vocês viram para a primeira VA, nós vimos, né, na matéria em si, qual é a importância da pesquisa ser considerada científica, qual era a importância dessa pesquisa ser considerada, por exemplo, uma pesquisa como científica ou popular, né? O que é um conhecimento científico? Então, se eu viro para você, por exemplo, e falo assim, minha mãe ensinou que se eu tomar quina com biotônico Fontoura, vai abrir meu apetite e vai ser muito legal. Aí você pergunta, professora, mas tem explicação científica? Aí eu falo para você, é mais explicação popular. Mas tem artigos que explicam sobre a quina, mas a quina com biotônico é algo mais popular. Então, tem a linguagem popular, que é aquela que vem de gerações, da sua avó. A gente fala isso muito em plantas medicinais, né? Sempre a sua avó tem alguma coisinha que ela consegue explicar. E a gente fala isso na parte científica, que eu tenho a comprovação só no artigo. Né? Então, tem coisas que a pessoa fala para você, toma água com tal coisa que você vai emagrecer. Às vezes, você está tomando só para hidratar, porque não tem uma explicação científica para aquilo, né? E aí, a gente tem esses métodos. Eu tenho hipóteses. E as hipóteses que eu tenho
são aquelas hipóteses que vão me levar ao caminho. Eu vou falar para vocês assim: se eu for daqui da minha casa para a Fama, pela Avenida Presidente Kennedy, pode ser que esteja muito congestionado e eu demore a mais do que se eu for pela Rua da Matinha. E aí eu faço uma hipótese. Pela Matinha eu posso chegar em 5 minutos, pela Presidente Kennedy eu vou chegar em 10. Qual hipótese que eu vou testar? Aí eu vou pela Matinha e eu levei 10 minutos. Eu vi que pelo caminho que eu escolhi é o mesmo pelo outro caminho. Então, minha hipótese não foi correta, que as duas teriam o mesmo tempo. Então, eu faço comprovações quando eu tenho uma pesquisa científica. Lá no TCC de vocês, quando vocês chegarem nessa fase, vocês vão estabelecer hipóteses sobre vários temas que vocês querem para fazer sua pesquisa. Então, vamos dar um exemplo que a Elizabeth faz um sobre a influência da Covid na vida dos acadêmicos a partir de 2020. Qual é a hipótese? Que os alunos mudaram, que os alunos estão tendo mais ataque de pânico, que os alunos ficaram mais fortes, que os alunos resolveram estudar mais. O que você vai tentar descobrir com essas hipóteses? Né? Então, isso é uma pesquisa de um conhecimento científico, ok? Gente, o cachorro do vizinho está latindo, vocês não ligam não, tá bom? E aí nós temos aqui o planejamento e o projeto de pesquisa. Quando eu vou fazer um projeto de pesquisa, eu tenho que lembrar que nesse projeto de pesquisa eu tenho algo a seguir. Então, o que é que eu vou seguir nesse meu projeto de pesquisa? Eu vou seguir, por exemplo, uma estrutura. Que estrutura seria essa? Então, eu tenho uma introdução, eu tenho que planejar como que eu vou chegar até lá, eu tenho que pensar num cronograma. Será que se eu fizer hoje, vamos pensar na prova que vocês têm para fazer. Se você estudar na segunda-feira, um exemplo, parei um pouquinho, gente, um segundinho. Peraí. Pronto. Então, olha só. Eu tenho aqui nesse momento um planejamento desse meu projeto, onde eu vou verificar quais são as principais funções. Eu vou planejar, se eu estudar para a prova, eu tenho 6 provas, eu vou planejar. Se eu estudar quinta-feira, hoje é sexta, né? Sexta-feira à noite para tal prova. Sábado de manhã para tal prova. Sábado à tarde para tal prova. Domingo de manhã para tal. E domingo à noite para tal prova. Eu tenho 5 momentos de prova diferentes, mas eu tenho 7 provas. Quer dizer que 2 ficou fora do seu planejamento. Então, você vai ter que reorganizar. E se eu fizer 4 horas para um, 4 horas para outra, eu ainda consigo ir na barraquinha da igreja no domingo à noite, se eu fizer 3 horas para cada. Mas na segunda-feira eu vou ter que rever tal prova, porque ela é mais difícil. Então, eu preciso de verificar isso, certo? Fazer um planejamento na minha pesquisa também. Então, qual é a decisão para eu realizar? Quais são os conceitos para eu realizar? Qual é a parte da etapa que eu preciso para fazer essa minha pesquisa? Então, tudo isso é importante. Eu vou fazer uma pesquisa que eu vou coletar dados para saber se a minha pesquisa é viável ou não. Eu quero saber sobre a existência do ET na Terra, do ET no Brasil. Tá, eu vou coletar dados. De onde? Como? Essa pesquisa é viável? Tá, eu vou conseguir dados? Eu vou analisar ele? Eu vou poder fazer um teste? Então, tudo isso é chamado de pesquisa científica. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim? Fala para mim no chat ou no áudio, se tá beleza. Se tiver dúvida, vocês vão me falando, tá? Falem comigo, bebê.
Tá tudo ok, professora. Pode continuar. Beleza? Então, continuando aqui, nós temos, então, a ética na pesquisa também. Por quê? Porque eu não posso simplesmente fazer uma pesquisa de qualquer forma, prejudicar alguém ou inventar dados. Então, a ética em qualquer ponto é importante, né? E para isso, eu tenho que fazer a leitura de algo, eu tenho que saber interpretar algo e eu tenho que analisar algo. Então, por exemplo, olha só que interessante. Lá no Instagram, alguém postou uma frase assim, ó. Vendo bolo de chocolate, às terças-feiras, pelo número de celular 9 tal, onde só respondo pelo WhatsApp deste número. Primeira pergunta que a pessoa faz: o bolo é de quê? Porque não leu clara de chocolate. Você entrega aqui? Quanto tá esse bolo? Como faço para comprar? Porque as pessoas não sabem interpretar o texto. O cara falou que o bolo era de chocolate, que ele vende somente pelo WhatsApp, que ele dá a resposta somente pelo WhatsApp no número tal. E a pessoa começa a fazer 1000 perguntas lá, sendo que ele disse que é somente lá nesse número. Então, as pessoas hoje em dia não sabem interpretar, outros não sabem ler e outros não sabem analisar as respostas. Então, acontece muito isso, né? De você ler as coisas erradas, fazer uma interpretação errada e levar a um erro. Só que no trabalho científico, na metodologia científica, isso não pode acontecer. Que se você faz algo errado dessa forma, vou dar um exemplo que você está estudando sobre vacina, e você lê errado, interpreta errado e aplica essa vacina nas pessoas, várias pessoas irão morrer. Vocês já pensaram disso? Então, a parte científica é que eu necessito de leitura, interpretação e analisar o texto. Para isso, existe uma revisão da literatura. Então, eu quero saber sobre artigos científicos, eu quero saber sobre a Covid. Então, eu preciso de fazer uma revisão da literatura. Eu preciso de entrar, por exemplo, aqui ó, no Google Acadêmico. Google Acadêmico. E eu vou pesquisar lá dentro do Google Acadêmico sobre a Covid, né? Eu vou chegar aqui e vou colocar Covid-19. Entrei. E aí eu vou começar a ler os artigos da Covid, começo a verificar cada um deles para que eu faça uma revisão. Depois que eu li vários estudos, aí sim eu tenho uma revisão da literatura e eu consigo discutir com você sobre isso. Se eu te perguntar hoje sobre a hepatite A, você sabe me responder sobre a hepatite A? Talvez você saiba porque você viu lá no terceiro ano, no ensino médio, que alguém da sua família já teve a hepatite A e você sabe. Mas o que é o correto? Você pesquisar em artigos que a hepatite A é uma doença que ela é adquirida pela boca, oral fecal, que você comeu algo contaminado, água contaminada, e aí você vai ter uma segurança para poder falar sobre isso. Você vai ter uma segurança para poder desenvolver sobre isso, que é chamada de revisão da literatura. Então, essa foi a matéria de primeira VA. E a gente chega... e tem os tipos de pesquisa, né? Então, tipo de pesquisa científica é aquela que você tem hipóteses, que você vai à procura de dados e que eles trazem respostas corretas para você. A pesquisa que ela é popular é aquela onde eu não tenho tantas explicações científicas, mas de uma pessoa para outra aquela informação foi passando, onde ela fica cada vez mais comum entre as pessoas. Então, alguém chega em você e fala, é bom para parar de cair o cabelo você passar
Deixa eu ver o quê? Babosa, né? Aloe vera. É bom para você passar ali no seu cabelo, porque vai parar de cair. Então, tem uma explicação. Se seu cabelo for oleoso, a babosa não vai ser boa para o seu cabelo, vai ser pior. Então, alguém te ensinou, mas pode ter dado certo para aquela pessoa, mas talvez para você não vai dar certo. Então, não é científico, é popular. Existe um estudo chamado de filosófico. O filosófico é aquele onde os estudiosos antigos, eles estudavam, mas normalmente eles não chegavam a uma conclusão. Eles chegam, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver ou sem doer. Então, eu vou ver que ele fala, ele faz o estudo, mas ele não chega a algo sólido. Ele não chega a uma resposta correta, né? Como que o amor é fogo que arde? Se o amor é algo que não é físico. Então, eu vou ter estudos, mas eu não chego ao final daquilo ali. E nós temos aí também, além deles, né, a gente tem também o teológico, que é quando Deus, né, tem o criacionismo, é o centro de todas as coisas e criador do universo. Então, a gente vai ter vários tipos, né, de estudos. Esses são os principais que a gente falou. E aí, para o conteúdo de segunda VA, tem a fundamentação teórica. O que é uma fundamentação teórica? É quando eu tenho um texto e eu preciso de outras pessoas, de outros estudos sobre aquilo, para que eu fundamente a minha resposta. Por exemplo, você pergunta para mim assim, professora, uma pessoa que tem catapora, ela pode não ter as bolinhas, que são a parte principal da pústula lá, né, no corpo da pessoa? E eu viro para você e falo, não, pode ter gente que não tem. Mas de onde que foi que eu tirei? Será se realmente eu tenho uma fundamentação teórica no que eu estou falando? Então, a metodologia científica, ela vai te ensinar que eu tenho que definir a minha fundamentação teórica. Eu tenho que ter outros autores que fundamentam aquilo que eu estou falando. Se vocês abrirem aqui o livro-texto de vocês, ele vai falar para vocês que eu tenho que buscar fontes verdadeiras. Então, por exemplo, tem uma prova e vocês vão buscar uma resposta da prova na internet. Você não vai buscar na Wikipédia, porque o Wikipédia é um site onde você edita as informações. Então, quando se edita a informação, qualquer um pode colocar uma resposta lá que pode não ser verdade. Onde você vai buscar? Em sites relacionados a faculdades, em sites relacionados a professores universitários, em sites que tenham artigos. Então, a pesquisa ela precisa de ser seletiva, ó. E você precisa de materiais que te dão essa confiabilidade. Se você não tiver confiabilidade em um livro, em algo, por isso que hoje existe as fake news. O que é uma fake news? É uma notícia que não é verdadeira, é falsa. Por quê? Você não teve uma fonte. Se eu chego aqui para vocês e falo assim, a Covid voltou com tudo e vai fechar tudo a partir de hoje. O que acontece? A primeira coisa que você vai perguntar para mim, onde você viu isso, professora? Aí eu vou falar para você, vi no blog do senhor Oliveira. Aí você fala, quem que é esse homem? Agora, se eu virar para você e falar assim, vi no enunciado da Organização Mundial da Saúde que passou num documentário na Globo News. Organização Mundial da Saúde. Às vezes, nem a TV aberta a gente confia em algumas informações. Por quê? Porque pode ter sido simplesmente um repórter que pesquisou e não tem certeza, né? É igual quando aparece notícia lá, ator tal morreu. Aí você passa meia hora, tá o ator falando na televisão que ele não morreu. Por quê? Porque era um meio de informação que não é fidedigno. Então, quando vocês vão escrever um trabalho científico, a fundamentação teórica tem que vir
de locais que são corretos, nada de Wikipédia, nada de Braille, porque esses sites você chega lá e você edita e muda a resposta, né? Então eu preciso disso. Então, dentro dessa fundamentação teórica, vocês precisam de saber que eu tenho estruturas. Então, para que eu fundamente, eu tenho que saber o que é um objetivo geral. Eu tenho que saber o que é um objetivo específico. E eu tenho que saber como eu vou estruturar o meu trabalho. Então, vamos dar um exemplo. Vocês fizeram uma aula hoje lá no laboratório de anatomia, onde vocês estudaram sobre o sistema cardiovascular. E aí, você tem que fazer um relatório sobre ele. Qual é o objetivo geral desse relatório? Então, analisar ou pesquisar sobre o sistema cardiovascular e apresentar os resultados encontrados na aula prática. Então, eu tenho um geralzão. O que é o objetivo específico? Eu vou colocar verificar quais são os principais componentes do sistema cardiovascular, analisar a importância das artérias, das aortas, das veias, citar quais são os sangues, se é um sangue venoso, se é o arterial. Então, eu vou colocar objetivos específicos para minha aula. E como que eu vou responder isso no desenvolvimento do seu relatório? Você vai pesquisar o livro de anatomia, você vai pesquisar artigo na internet e você vai falar sobre seus objetivos. Então, você vai falar sobre quais são esses componentes, você vai falar do coração, você vai falar da veia, você vai falar da artéria, você vai falar do átrio e do ventrículo. Então, você vai buscar essa fundamentação a partir dos seus objetivos do trabalho. Então, essa identificação do trabalho, ela é muito importante. Então, você vai buscar os principais conceitos do trabalho, você vai buscar o histórico daquilo que você está pesquisando. Então, sistema cardiovascular, antigamente era chamado assim. Então, você vai buscar e você vai buscar conceitos de diversos locais, vários autores. Lembrando que você não vai buscar em artigo que você não tem confiança. Então, você precisa de uma base teórica, que pode ser um livro de anatomia. Você precisa de verificar, de ler esse livro para poder escrever no seu trabalho. Você precisa de esclarecer termos. Então, lá está escrito fidedignamente. Você não sabe o que significa isso? Você tem que buscar no dicionário e saber que fidedigno é porque é idêntico, não pode ser diferente. Então, você tem que buscar isso e especificar os conceitos, né, que você está buscando. Então, quais são as fases da sua fundamentação teórica? Primeiro é a revisão da literatura, que você precisa de buscar sempre essa revisão da literatura, ler os artigos, pesquisar, se é tudo que você deseja, se não é, ter uma base teórica para eu falar do assunto. Depois você vai definir quais são esses pontos que você vai escrever no seu trabalho e você vai fundamentar os pontos que você precisa. Então, para a prova, leiam esse texto, né? Saibam que você precisa disso. Você não pode plagiar o trabalho. Então, você está fazendo lá um seu relatório. Você pode copiar igualzinho no livro. Então, você lê, escreve com as suas palavras, mas você tenta não plagiar. Você tem que colocar na referência bibliográfica qual é a referência que você tirou, qual é o site, qual é o nome do livro. Nesse site tem que ter o nome do autor, tem que ter um pouquinho de cada coisa. Então, nesse livro aqui, ele fala sobre esse tipo de fundamentação teórica para desenvolver uma pesquisa. Ok? Nessa parte vocês entenderam sobre fundamentação teórica? Posso seguir? Tem pergunta? A nossa parte 7, nossa unidade 7, ela continua com essa mesma forma, né? Por quê? Porque ela vai abordar o que eu estava falando sobre eu ter uma escrita acadêmica com fontes corretas, fontes confiáveis.
Então, aqui eu vou ter fontes que eu preciso de saber qual é a conhecida. Por exemplo, se eu estou falando sobre a Covid e que o prefeito vai fazer tudo, eu tenho que buscar a fonte lá no governo, eu tenho que buscar a fonte no site da prefeitura. Se foi a minha mãe que falou, talvez ela tenha entendido errado. Eu tenho que ter uma fonte que ela seja precisa. Como assim? É um especialista que falou que se eu voltar a usar máscara vai diminuir a quantidade de Covid? Eu preciso da objetividade. Então, eu preciso de saber se essa pessoa que falou sobre isso tem ética. Se essa pessoa não é uma sensacionalista. Como assim? O que é sensacionalismo? Alguém coloca lá assim: se você não usar máscara a partir de hoje, você vai morrer. Então, vou ter aí um sensacionalismo para chamar a atenção do público, mas eu vou ter uma agressividade na minha informação, porque eu estou sendo sensacionalista. Será que realmente, se você não usar a máscara em tudo, você vai morrer? Ou será se é você utilizar a máscara hoje no hospital que você vai? Então, não posso ter pesquisas sensacionalistas e agressivas. Eu tenho que buscar outras fontes. Eu tenho que pesquisar em outros locais para saber se isso é verdade ou não, né? E aí, dentro disso, eu preciso de saber qual argumento que ele deu. Foi um médico que pesquisou que a máscara diminui o risco de contágio. Então, eu tenho um argumento. Eu sei que se eu usar, eu vou realmente diminuir a forma de contágio. E aí a gente vai buscar essas informações, tentar achar informações que sejam mais atuais. Por exemplo, tem pessoas que vai procurar uma resposta e acha lá na internet algo que foi publicado em 2010. Aí você vai lá e coloca no seu trabalho. Mas, gente, faz 12 anos que alguém descobriu isso. O tanto de coisa que já não mudou. Por exemplo, você achou um livro lá que fala que o Aedes aegypti, ele é o precursor somente da dengue e da febre amarela. Isso era de 2008. Agora pensa, gente. De 2008 para cá, ele já é precursor do Zika vírus, do chikungunya e mais um monte. E aí você olhou lá na fonte de 2008 e você afirma que ele é somente da dengue e da febre amarela. Então, isso já é um problema, né? Eu vou ter um problema com isso porque já mudou os autores, já mudou a forma. Então, tentar encontrar fontes confiáveis que sejam atuais. Se você buscar algo de 2018 sobre a Covid, você vai ver que vai falar só da Covid canina. Você vai ver que vai falar da Covid do vírus do MERS, né? Aí agora é SARS-CoV. Então mudou, porque antes era dos animais. Vai falar do vírus lá na China, vai falar dos vírus lá dos macacos. Então tem que buscar algo que seja fonte confiável e que seja mais atual. E aí, dessas fontes confiáveis, a gente precisa de ver também que eu tenho um lugar que é chamado Google Acadêmico, que é esse lugar aqui que eu pesquisei para vocês. É um site que eu escrevo Google Acadêmico, é do Google, onde só tem trabalhos científicos. Então, eles são fontes confiáveis. E aí, dentro dele, eu tenho os repositórios de TCC, dentro dele eu tenho artigo, dentro dele eu tenho livros. Então, isso tudo faz parte da metodologia científica. Tem vários sites que eles só têm publicações. Então, se alguém fala lá assim, foi visto que crianças até tantos anos não podem tomar tal vacina. De onde buscou? Da base científica, desses artigos científicos, né? Então, essa parte aqui, ela é importante para vocês verem que eu preciso de ter fontes confiáveis para que eu possa falar sobre determinado assunto. Nossa unidade 9 fala sobre análise de dados. Então, eu pesquisei em uma fonte confiável,
Eu vi que essa fonte é legal, mas eu tenho que saber analisar os meus dados. Então, como que eu vou analisar esses dados? Eu vou simplesmente abrir aqui o livro e vou olhar qual é o tipo de análise que eu tenho que fazer para esse estudo. Então, existem várias fórmulas de análise para que eu resolva aquele problema. Por exemplo, você está sem dinheiro hoje para poder comprar. Vamos fazer um exemplo bobo. Tá tendo a barraquinha, vai ter a barraquinha da fama, semana que vem ou é na outra. Aí você tá com 10 reais no bolso, você vai fazer uma análise. Se eu for na barraquinha, eu vou tomar um caldo de milho junto com um churrasquinho que é 5 reais cada, e eu vou poder comer só o caldo de milho e o churrasquinho e eu não tenho refrigerante. Será se vai estar frio? Eu quero experimentar só o caldo de milho e o churrasquinho? Mas e se eu comprar o churrasquinho e o refrigerante? Eu acho que eu vou encher mais e eu vou conseguir comer o que eu quero. Então, eu vou formular hipóteses para que eu comprove. Cheguei lá, ganhei mais 20 reais, consegui comer um monte de coisa e fazer o que eu quero. Mas para isso, eu preciso de levar os dados dos pesquisadores. Você tem que saber quanto custa cada coisa que você quer e você vai se orientar qual é a melhor forma de construção daquela noite sua. E se então eu, em vez de fazer isso, eu comer um crepe que é mais barato, eu comer um manepelado que é mais barato e eu pegar somente o amendoim. Eu comi muito mais, experimentei mais coisas. Então, eu vou investigar o campo, o que é mais barato, o que não é. Quando eu trabalho com estudos, eu tenho duas formas de análise. Um estudo que é qualitativo e um estudo que é quantitativo. Normalmente, o estudo quantitativo eu mexo com quantidade. Então, eu vou chegar lá na barraquinha e vou olhar. Eu tenho 10 barracas. Dessas 10 barracas, eu tenho 20 coisas que elas estão vendendo. Então, eu já olhei a quantidade e eu vou ver os preços do meu estudo quantitativo. Agora, eu posso fazer um estudo qualitativo, de qualidade. Eu posso falar assim, olha, por mais que eu tenha 10 barracas, tem 3 qualidades ali que eu gosto mais, que é a parte do caldo, da pamonha e do churrasquinho. Então, qual é mais gostoso? Eu não vou mexer com quantidade, eu vou mexer com qualidade. Então, eu tenho estudos chamados de quantitativos e estudos chamados de qualitativos. O estudo, então, quantitativo, ele possibilita comparação de variáveis, como preço, quantidade. Ele significa possibilidades de eu agrupar uma coisa com a outra, de controlar uma coisa com a outra. Já o estudo qualitativo, ele me propõe um caminho que eu tenho várias fases. Então, o que ele vai buscar para mim, o qualitativo? Ele vai me mostrar as anotações do que eu gosto mais, que eu coloquei no trabalho. Ele vai organizar e preparar uma análise do que vale a pena. Você vai fazer uma leitura assim, qual barraca tem mais gente? E você vai verificar quais são aqueles dados, o que eu tenho. Então, qualitativo, eu vou ter uma descrição, uma fundamentação e um estudo de caso. Você chega num colega e fala, você comeu a pamonha ali, tá gostosa? Né? Você fez um estudo de caso para saber qual é o melhor lugar. Então, quantitativo, eu vou mexer normalmente com mais números, com dados, com quantidade, e o qualitativo eu já trabalho com essa leitura completa, com essas anotações, com as imagens, com o estudo de caso, com as teorias, e aí eu tenho um passo a passo maior. Então, quando eu vou estudar aqui a forma de fazer o estudo, que são análises dos dados, eu vou verificar, então, o que eu preciso, os passos a passos que eu preciso. Então, eu vou organizar e preparar os dados da análise, eu vou coletar o dado, né, e as ideias que tiver nele, eu vou codificar, o que é isso? Interpretar e atribuir o significado para eles.
eu vou fazer uma descrição daquilo ali que eu consegui fazer a interpretação, e eu vou também fazer uma descrição desses resultados interpretando, extrair o que deu de resultados. Então, eu preciso de verificar isso. Então, qual é o método melhor? É o qualitativo ou é o quantitativo? Será que eu vou trabalhar com entrevista? Será se eu vou fazer um formulário? Será se eu vou fazer um questionário? Então esse aqui eu posso ter várias informações quantitativas, mas também eu posso ter qualitativas. Então, verificar qual o melhor método que você vai aplicar para o seu trabalho. Então, eu vou ter ali dentro dele essa análise dos conteúdos, eu vou ter a análise da forma com que ele foi escrita, análise dos objetivos que eu escrevi, e aí eu posso usar também programas da internet que me ajudam a fazer um quiz, a fazer um questionário online. Então, tem várias formas de encontrar, né, os resultados da minha pesquisa de acordo com que essa forma qualitativa ou quantitativa eu use. Então, leiam aqui. Primeira coisa, a pesquisa, eu planejo ela primeiro, aí eu vou sair do trabalho tal hora e vou chegar lá na Fama 9 da noite. Será se ainda vai ter alguma coisa? Eu vou refletir. Não vai, porque a professora disse que 9 horas está aberto, então eu vou observar e vou fazer a intervenção caso seja necessário. Eu vou tentar não pegar tal ônibus, porque ele vai demorar mais. Então, para que eu atinja meus objetivos propostos, a minha pesquisa eu tenho que conhecer a área. Eu tenho que saber qual ônibus que eu vou pegar para chegar, eu tenho que saber, então eu preciso de fazer um planejamento. Então, o pesquisador, ele precisa, para produzir um conhecimento, sugerir novas pesquisas e verificar quais pesquisas são as principais. Certo? Tá muito rápido, tá beleza? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Porque como tem pouquinho aluno hoje, né? Só vocês 4, às vezes está muito rápido e eu tô falando. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Para mim tá de boa. Beleza? Então vamos continuar. E aí nós chegamos no instrumento de pesquisa. Eu tinha minha análise de dados e agora eu vou ter o instrumento de como que eu vou fazer a minha pesquisa. Acessar o conteúdo. Livro. Entrei no meu livro. Então, aqui dentro do meu livro, de como eu vou ter esse instrumento de pesquisa, eu tenho várias formas de fazer a minha pesquisa, de coletar dados. Eu posso coletar dados igual eu fiz agora com vocês, né? Que eu virei para vocês e falei assim, vocês aprenderam? Então, como eu coletei? Com uma entrevista. Então, eu tenho esses tipos de pesquisa que eu possa desenvolver, né? Como que eu vou descobrir meus resultados? Qual instrumento que eu vou utilizar? Então, eu preciso de saber qual fonte eu vou usar. O mais comum que a gente encontra é o questionário que vocês fazem prova, né? Pode ser aquele questionário do Google Forms que a gente está acostumado a fazer. Pode ser uma pergunta que alguém fez para você com um papelzinho na rua, que você marca um xizinho, né? Então, os questionários, eles são os instrumentos mais conhecidos para coleta de dados. Você vai lá na farmácia e eles perguntam para você qual a satisfação do atendimento que você teve? Boa, ruim, você marca o xizinho, né? Mas esse questionário, para que eu monte ele, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Por exemplo, meu objetivo é descobrir, você está trabalhando lá na farmácia, na drogaria, e você quer descobrir quantas pessoas utilizam o AS. Beleza. Adianta você fazer um questionário para todo mundo que chega lá? Ou adianta você fazer um questionário só para as pessoas que pediram para comprar o AS? Se eu quero saber quantas pessoas utilizam o AS, não necessariamente é só quem vem comprar. Talvez aquela pessoa já tenha em casa e não vem comprar. Então, o questionário seria para todos. Então, eu preciso de saber o problema e a hipótese.
para eu saber qual é o questionário correto e para quem aplicar. Ah, professora, eu quero saber se as meninas estão tendo muita cólica pós-menstrual entre 20 e 30 anos. Ok. Vou fazer essa pergunta para homem? Não. Eu vou fazer essa pergunta para mulheres acima de 60 anos? Não. Vou fazer essa pergunta para pessoas menos de 10 anos? Não. Então, eu tenho meu fator de inclusão e exclusão. Então, eu preciso de delimitar quais são as perguntas, quais são as pessoas que eu vou perguntar, e se minha pergunta vai ser de múltipla escolha, que é aquela de marcar as questões objetivas que vocês fazem, né? Ou se ela vai ser uma questão chamada de discursiva. O que é uma questão discursiva? Aquela pergunta aberta, né? Que você chegou na prova, tá lá assim, escreva quais são os órgãos que fazem parte do sistema cardiovascular. E não tem opção, você tem que escrever. Então, pode ser de múltipla escolha, como pode ser uma pergunta aberta, que vai delimitar o que você entende sobre aquilo. Então, os questionários, eles são dessas mesmas formas. Normalmente, o questionário ele precisa de ter acima de 10 perguntas, né? Quando eu vou fazer um questionário. Uma segunda forma de buscar essas respostas é uma entrevista. A entrevista eu não tenho aquele material que a pessoa vem e preenche ela mesma. Na entrevista, eu sou o entrevistador, eu sou o pesquisador e eu pergunto e eu anoto na minha lista. Então, a entrevista é uma conversa entre duas pessoas, igual eu fiz com vocês aqui agora. Eu perguntei, vocês estão entendendo? Está muito rápido? Então, eu venho aqui e coloco, as meninas estão entendendo, falaram que não está tão rápido, 5 alunos estavam presentes, os outros vão assistir a gravação. Então, a entrevista eu faço, eu e o pesquisador, anotando de acordo com o roteiro que eu vou perguntar. Eu não posso simplesmente chegar lá sem um roteiro e não saber o que perguntar. Acontece isso muito quando a gente é novinho e vai ao médico sozinho, sem a mãe. Você chega lá, você olha para o médico, você fica nervoso e não lembra de nada que você foi lá perguntar. O que é o correto? Fazer a pergunta aí no seu celular, chega lá e ter as perguntas já prontas. Você faz um roteiro. Então, você tem uma entrevista estruturada, que é o questionário antecipadamente aí. Você tem uma entrevista semi-estruturada, que é aquela que você tem uma lista de questões, mas você não precisa de falar todas. Você tem uma entrevista chamada de não diretiva. O que é isso? Eu posso fazer uma pergunta bem profunda sem ter várias perguntas. E de acordo com o que a pessoa vai me respondendo, eu vou levando as outras perguntas. E eu posso ter uma pesquisa direcionada, que eu posso perguntar para a pessoa só sim, não, talvez. E aí eu vou basear nessas respostas dessa pessoa. E uma conversa formal que eu vou virar para vocês e falar, e aí, como é que tá a vida? Né? E lançar a entrevista de acordo com o que a gente vai conversando. Então, vocês viram que nós tivemos o primeiro, que é o questionário, onde eu monto o questionário e aplico para você e você preenche. Nós temos a entrevista, que é a parte onde eu busco perguntar e saber qual o tipo melhor de entrevista do meu roteiro, né, dessa entrevista. E eu tenho o roteiro de observação, esse é diferente. Para a galera da psicologia, ele é mais aplicado. Como assim? Tem lugares, né, que você vai anotar a observação de algumas questões que acontecem naquele lugar. Então, você está olhando crianças em uma escola. Você está vendo o que as crianças desenvolvem ali. São crianças que são ativas, são crianças que têm problemas, são crianças que tal coisa. Você viu uma criança lá que está com um roxo no braço. Você vai começar a fazer uma pesquisa de observação. Amanhã você vai ver se esse roxo aumentou, depois de amanhã você vai ver se apareceu outro roxo. Apareceu novamente, você vai chamar os pais, após a observação, você vai perguntar para ele por que essa criança está com o braço roxo. Isso acontece muito na pedagogia, né? Por exemplo, crianças autistas.
a professora começa a verificar dentro da sala de aula sintomas diferentes daquela criança com outros alunos. E aí ela começa a verificar esse fator de observação até que ela possa pedir para os pais levar num médico para que seja feito um diagnóstico. Então, eu tenho também esse instrumento, né, de observação. E aí tem também o diário de campo, que é aquele assim, fui hoje para o hospital, às 8 horas da manhã, né? Vocês já viram em filme que o cara fala diário de bordo? É piloto tal, às 8 horas, chegando em tal lugar, né? Então, é um ato de observação de um objeto. Biólogo tem muito isso, né? Eu, Juan, a gente, quando ia para campo, a gente coloca lá assim, às 8 horas da manhã, o rio estava com tantos graus, né, de temperatura na água, foi encontrado 3 pegadas de onça, no local próximo a uma casa que não mora ninguém. Então, eu vou colocar um diário de campo que tem que apresentar tudo descritivo. É igual quando a polícia chega num crime, ele tem que descrever tudo que está ali como um diário de campo. O pesquisador ele tem que descrever rigorosamente cada anotação e que reflita um sentimento. Então, o morador da casa diz que o atirador chegou, olhou para eles e disse: não vou matar vocês, e atirou. Então, eu preciso de ter aqui um reflexo de sentimento nos comentários, reflexão e das experiências de quem está falando. Então, o diário de campo, ele entra com registro tanto quantitativo quanto qualitativo. Ele deve ser rigoroso, tá? Onde você expressa tudo, como se fosse seu diário. Antigamente existia diário, né? Hoje em dia vocês nem escrevem. Tem gente que usa o Facebook, o Instagram como diário. E aí você tem aqui essas anotações dos momentos de suas observações. Então, você descreve o ambiente, você coloca um mapa de onde estava, de onde a bala pegou, de onde o bandido chegou, os objetos que foram encontrados lá, o desenvolvimento de todo o estudo. Então, a gente faz um diário, um relato de campo, uma entrevista, né? E aí, essa seleção do instrumento ela é feita de acordo com o que você tem de objetivo. Se é melhor a entrevista? Se é melhor o questionário? Se é melhor outra forma? Então, aqui na entrevista e questionário, a gente tem que ter ética, porque a pergunta ela tem que ser anônima. Você não vai virar para uma pessoa e fazer perguntas que elas se sentem constrangidas. Você tem que ver o custo, se vai demorar para fazer 100 pessoas, se vai gastar, como você vai analisar, tudo isso tem que ser descrito na forma de você pegar esses dados. Então, nesse capítulo aqui, vocês vão pesquisar, né? O que são as questões fechadas, igual tá aqui, ó, de você marcar. O que são as questões abertas, como o exemplo aqui, ó. O que você acha da política do posse de armas? Então, você tem questões abertas, questões fechadas, como fazer uns roteirinhos para pesquisa, né? Entre outras. Certo? Então, esses são os instrumentos que vocês podem utilizar como instrumentos de pesquisa. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Chegamos na nossa unidade 11, que são as normas da ABNT. Gente, essa aqui é a mais pesada referente ao que vocês têm que decorar e não entender em si. Que até então os outros você entende e tá ok. As normas da ABNT é algo que eles expõem para a gente e você tem que saber normas, por exemplo, qual é o tamanho de um parágrafo? 1,2. Qual é o tamanho que tem que ser de tal coisa? Então, isso, vocês podem imprimir essas normas técnicas aqui, colocar aí do seu ladinho, guardar, porque você vai ter vários trabalhos que você vai utilizar as normas técnicas da ABNT. Então, essas normas brasileiras é aquela que eu expliquei no início da aula, né? Onde
A gente tem os comitês que vão estar trabalhando, então eu tenho um que é para elaboração de trabalho científico, eu tenho aquele que é para cadeirinha de bebê dentro do carro, junto com a Anvisa, e entre outras. Então, essas normas que a gente tem, a gente utiliza aqui na faculdade como normas de trabalho científicos, que é para você não fazer a capa do seu trabalho com glitter, letra grande, florzinha, né? E essas normas, elas são utilizadas para que você tenha uma padronização. Então, existem várias normas que foram saindo durante os anos. Norma de 2018, 2002, 2010, 2000 e tanto. E cada uma fala sobre uma fase do seu trabalho que você tem que padronizar. Então, indicar a fonte de informação do autor. De onde você tirou essa informação? Lembra que eu falei da quina com biotônico? Quem te contou? Ah, foi minha mãe, então não pode ser usada no seu trabalho. Situar o trabalho sobre a obra. Então, já que eu vi que a quina com biotônico faz o menino comer mais, de onde foi? Ah, eu vou pesquisar, eu vou buscar se tem essa informação. Embasar as informações no texto. Ah, então a Revista Brasileira de Fitoterapia disse que a quina realmente tem isso. Ah, então vou embasar falando que foi a Revista Brasileira tal. E aí tem que colocar a citação. De onde você tirou? Tem que dar crédito, né? Às ideias, às alegações que você buscou. Então eu preciso de fazer as citações do texto. Existem duas formas principais de citações: citação direta e citação indireta. A citação direta, ela é aquela que eu repito igualzinho que o autor está falando e coloco entre aspas. Então, por exemplo, eu chego em vocês e falo, pessoal, vamos dar um exemplo. A minha chefe, a diretora lá da FAMA, ela chegou em mim e falou assim, Elaine, pede para falar para os alunos que sábado tem um passeio da bicicleta, que vai sair do Parque da Jaiara até a cidade de Interlândia. Beleza. Eu chego para vocês e falo, pessoal, a Flávia falou comigo hoje e disse que terá um passeio de bike ciclístico que sairá do Parque da Jaiara até a cidade de Interlândia. Eu falei idêntico, entre aspas, porque são as palavras dela. Citação direta, é idêntica. Eu estou plagiando o que ela falou, é igual, certo? E a citação indireta é eu chegar e falar assim, pessoal, vocês viram que sábado vai ter um passeio de bike? Pois é, vocês podem participar, vai sair lá da Jaiara Interlândia, vai ser bem legal e tal. Então, eu fiz uma indireta. Eu falei com as minhas palavras e vou falar no final, foi a diretora que pediu para falar para vocês. Então, eu tenho que citar todo jeito, mesmo que eu fale com as minhas palavras, de onde veio a informação. Então, a citação indireta, eu baseio na obra de alguém, mas eu falo com as minhas palavras. E a citação direta é aquela onde eu tenho que fazer idêntico. Ela vem entre aspas. Ela pode vir no texto, como ela vem naquele recuo, quando o texto fica num quadradinho menor assim, ó, eu tenho um recuo de 4 centímetros, bonitinho, ali no canto. E existe um outro tipo que chama citação de citação, que é quando eu abro um livro, né? Vamos dar um exemplo. Eu abro ali um artigo onde ele fala que é um autor. Eu olho ali, Silva falou assim, que a Organização Mundial da Saúde disse que a vacina da Covid é boa. Então, o Silva citou a Organização Mundial de Saúde. Então, um citou o outro. E eu vou citar quem? Eu vou citar os dois. Então, eu uso essa palavra aqui, APUD. Ó. APUD significa leu em. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Silva, em 2020, APUD, Organização Mundial da Saúde, 2020. Quer dizer que Silva leu na Organização Mundial da Saúde e eu estou falando dos dois. Certo? Então, existe citação direta, que é idêntica ao autor. Citação indireta, que é com as minhas palavras.
e eu tenho a citação de citação, que é quando um autor já citou alguém e eu estou citando os dois, certo? E aí eu tenho também a padronização de como escrever referências bibliográficas. Então, existem formas de fazer as referências bibliográficas. Quando a referência é de um livro, quando a referência é um capítulo só do livro, quando a referência é uma revista, quando a referência é um site. Então, eu tenho normas. Todas elas, eu tenho um autor, que esse nome do autor tem que ser em caixa alta. O que é isso? O último nome do autor. Meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira. Qual é o meu nome científico? Oliveira, que é meu último sobrenome. Então, vai vir Oliveira, Elaine Ferreira, o nome do meu livro, qual é a edição, qual é a cidade, qual foi o ano que eu falei aquilo. Então, isso aqui você tem que saber de cor? Talvez não. Vocês podem colocar isso aqui, essa forma, como a gente colocou. Mas o que a gente precisa, né, é deixar dessa seguinte forma aqui. Vocês abrem, estudem, porque na prova de vocês vai ter formas de citação, de referência para vocês verificarem se ela está correta ou não. Então, vocês vão seguir isso aqui, tá? Norma de livro, norma de capítulo de livro, norma de artigo. Então, olhem isso aqui para poder conseguir estudar para a prova. Existem também, hoje, sites que colocam isso na norma. Tem um site que chama Mendeley, que ele faz isso. Você coloca tudo lá e ele online faz coloca na norma para você. Tá? Isso aqui vocês não precisam de saber de cor, como é o passo a passo, mas vocês têm que saber que existe a norma da ABNT e existe um software chamado Mendeley que coloca para você nas normas da ABNT. Tá? É o principal que vocês precisam de saber sobre essa parte aqui. Mas a ABNT de referência, vocês têm que saber que eu preciso da referência de um livro, eu preciso da referência de um texto, né? Eu preciso de cada uma delas. E na nossa última unidade, nós temos aqui falando sobre essas referências gráficas e de texto. Então, eu tenho elementos gráficos que eles podem ser tanto um texto, quando ele pode ser uma figura. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Pode ser uma tabela no seu trabalho, pode ser um quadro no seu trabalho. Professora, qual que é a diferença de tabela e quadro? Presta atenção. Quadro, ele é todo fechadinho, ó. Ele tem linha aqui em volta de tudo. Então, é um quadrinho. As informações vão estar lá dentro. E tabela não tem. Tabela não tem essa parte aqui dos lados, ó. Ela não fecha e ela não tem todas as colunas, só algumas. Então, você não tem tudo fechadinho na tabela. Se fechar tudo, é quadro. E aí, você vai ter aqui nesse capítulo gráficos, ó. Pode ser gráficos com números, né? Que mostra a distribuição, igual vocês olham no jornal hoje. Vai falar lá assim, os casos de Covid aumentaram. Aí tem lá os gráficos mostrando do dia tal a dia tal. Pode ser gráfico de várias formas, de coluna, gráfico de pizza, comparação de gráficos. Pode ser gráficos de citações. Deixa eu tentar achar aqui um outro. Pode ter várias referências, vocês podem ir colocando. Então, quando vocês forem falar sobre gráficos e etc., esse capítulo aqui, tá? Vocês vão conseguir verificar cada um deles. Então, vocês vão conseguir analisar cada coisinha dessa, né? Cada um dos elementos. Então, esse conteúdo, gente, da metodologia, a parte mais específica é essa dos gráficos e tabelas, que vocês têm que ler e saber o tamanho, né? A letra, o que vem, e o restante é aqueles mais fáceis, que é sobre citação direta e indireta,
sobre tipos de estudos, sobre qualitativo e quantitativo, métodos de pesquisa como entrevistas, né, questionários. Então, assim, a matéria ela não é difícil, só que você tem que ler, porque quando a gente não lê, é muita especificidade, aí a gente não consegue acertar. Vocês estão entendendo, meninos? Vocês têm dúvidas sobre isso? Fala para mim, conversa comigo. Como é que tá? Se não tiver áudio, escreve para mim aí no chat. Tá dando para entender? Tá beleza? Porque assim, essa aulinha para vocês vai ajudar vocês a responder a prova, né? Para quem assistir essa revisão vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Aquelas 5 questões, elas têm a ver com esse conteúdo e a prova vão ter 10 questões que serão abertas para vocês sobre isso. Então, leiam primeiro esse livro-texto, tirem essas dúvidas, faça aquelas questões, né, sobre cada uma das unidades. Deixa eu abrir uma questão aqui para vocês verem. Eu vim aqui, acesso ao conteúdo, vim aqui em desafio, apresentação, exercícios. Então, tá aqui. Na fase de dados, do passo a passo, né? Qual é a desvantagem de se encontrar qualitativa ou quantitativa? Né? Esses estudos aqui, vocês já fazem, ele já mostra para vocês as respostas corretas e as incorretas. Então, estudem, né? Cada um desses exercícios do final de cada capítulo, né? Para dar certinho. Falei para vocês que eu ia ficar 40 minutos com vocês, já tem mais de 1 hora, né? Mas tá tudo bem, conseguiram entender. Se vocês precisarem de ajuda, eu fiz aquele grupo para ajudá-los em alguma coisa, tá? Então, semana que vem é a prova. Não deixem para a última hora, porque se vocês deixarem para a última hora, pode acontecer de não dar tempo. Vamos dizer que você está sem internet, alguma coisa. Então, façam ele com calma, 3 horas de prova. Lembrem-se que se você abrir a prova, não pode fechá-la, porque são 3 horas seguidas de prova. Tá? E qualquer probleminha que vocês tiverem, podem falar comigo, ou lá no grupo, ou pela plataforma, que eu sempre estou mandando recadinho para vocês. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Para quem está assistindo a gravação, espero que vocês aprendam um pouquinho. E a gente se vê em breve em outra disciplina presencial ou EAD. E a gente se encontra por aí, tá certo? Tudo bem, meninas? Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação. Deixa eu parar.